Olha, eu tiro o chapéu para quem escreve, porque quando a pessoa é boa em escrever, ela consegue criar no organismo da gente os mais diversos efeitos. Às vezes você lê uma história, você lê uma descrição, uma poesia e gera em você felicidade, tristeza, angústia, nojo, medo. Isso é muito legal e assim, você nem vivencia isso, você nem vivencia aquela história e você sente aquilo como se aquilo fosse real, só porque você está lendo um texto. E hoje a gente vai ver um conto que não cai matando nisso. Você vai ver, chega na vibe. Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 11 do Enem 2021, segunda aplicação. Na prova amarela é a questão 35, na prova branca é a 26, na prova rosa é a questão 7 e é essa questão aí da Caolha. Vamos ler o texto? Olha só, a Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta. Macilenta quer dizer que ela era muito magra, quase um cadáver. Peito fundo, busto arqueado em formato de arco, né? Assim. Busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos. Mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho. Unhas grossas, chatas e cinzentas. Cabelo crespo de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho. Desse cabelo cujo contato parece dever ser áspero e espinhento. Boca descaída numa expressão de desprezo. Pescoço longo, engelhado como o pescoço dos urubus. Dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera, mirrada, deixando contudo junto ao lacrimal uma fístula, continuamente porejante. Uma fístula é um canal porejante que ficava saindo pus, né, no cantinho do olho, né? A pálpebra fala qual que é o olho esquerdo. Então, aqui, né, um canal jorrando pus aqui e a pálpebra desceu porque ficou, né, murcha. Deixando contudo junto ao lacrimal uma fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira, era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Então, o que deixava ela repulsiva aos olhos de toda a gente? Isso. Ela tinha várias características assim, que vão descrevendo ela como uma pessoa que não é bonita, né? Então ela tem ali a boca descaída, os dentes falhos e cariados, as mãos ossudas estragadas pelo reumatismo, um montão de característica. Só que era essa fístula, esse pus escorrendo que deixava ela repulsiva para as pessoas. As pessoas tinham nojo disso. Ok, vamos ver então o que a questão pede para a gente. Que procedimento composicional, ou seja, na composição desse texto, o narrador utiliza para caracterizar a aparência da personagem? Na verdade, antes disso, né, eu vou lá mostrar para você o crédito aqui, né, a referência. J.L. Almeida, Júlia Lopes Almeida, em Costa FM Organizadora, que é um livro de vários contos, né, os melhores contos brasileiros de todos os tempos. A gente já analisou outras questões aqui de Enem que também tinham sido tiradas desse livro. Eu não lembro qual agora, mas já teve questão que a gente analisou aqui. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2009. Então, Júlia Lopes Costa, Júlia Lopes Almeida. E esse texto eu vou deixar para você em PDF na descrição. Você pode pegar aí na descrição o conto para você ler. Que esse conto da Júlia Lopes é considerado um dos melhores contos do Brasil, assim, de tão bem feito que é, de tão assim, é considerado uma obra-prima mesmo, um conto muito bem escrito,
Não, a gente vai chegar nas alternativas nós vamos comentar mais coisa aí, tá bom? Então, olha, que procedimentos, deixa eu voltar lá para as nossas respostas aqui. Que procedimento composicional, né, na composição desse texto, a narradora utiliza para caracterizar a aparência da personagem? O que ela utiliza para caracterizar a aparência da personagem? E eu acho uma questão muito, muito fácil. Porque, né, o que a gente faz quando você quer caracterizar a aparência de alguém? O que você faz quando você quer falar da aparência de alguém? Responde aí pra mim, o que você faz? Você faz o quê? Você descreve, não é? Se você quer deixar clara a aparência, mas fulano é alto, magro, tem os olhos castanhos, cabelo tal, usa óculos ou não usa, gosta de roupas largas. Você vai descrevendo a pessoa, a personalidade, os traços físicos, quando você quer caracterizar, né, a aparência, ou aí no caso, também se for o caso, a personalidade. Mas na aparência você vai falar, por exemplo, vai me descrever, usa óculos, tem olho preto, é careca, mas o resto do cabelo é preto, o que sobrou. O que sobrou. Tem um dente torto aqui. Você vai descrevendo a pessoa falando essas características. O rosto é meio oval, isso. O nariz nem se fala, né? Parece um tucano. Então, você vai fazendo essa descrição, colocando adjetivos, né? É bonito, é feio, é não sei o quê, para poder deixar essa aparência bem caracterizada. Então vamos ver. A letra A. Qual procedimento a narradora utiliza para caracterizar a aparência da personagem? Letra A. A descrição marcada por adjetivações depreciativas. Sim, para você fazer uma caracterização, para você fazer aí, deixar as características da pessoa realçadas, você vai fazer uma descrição das características dela. No caso aqui da personagem, as características são depreciativas, são adjetivos que depreciam, né? E a gente vai voltar no texto para ver alguns exemplos aí. Vamos voltar lá, para a gente ver alguns exemplos desses adjetivos depreciativos. Magra, alta, macilenta. Macilenta já é uma coisa depreciativa, né? É quase cadavérica. Peito fundo, busto arqueado. Arqueado, em formato de arco. Braços compridos, grossos no pulso, mão grande. Ossudas, estragadas. Olha só, estragadas. Unhas grossas, chatas e cinzentas. E aí você vai vendo a quantidade que tem de adjetivo só nisso. Olha aqui, olha a boca descaída. Boca descaída. Então, assim, todos os adjetivos que vão dando, né, uma ideia de que a pessoa é feia, de que a pessoa é mal cuidada e tudo. Então a letra A está correta. Vamos ver a letra B. A alternância dos tempos e modos verbais da narrativa. Bom, primeiro que alternar tempos e modos verbais não muda nada na descrição ou na caracterização da aparência de alguém, né? Só se você fosse falar que antigamente a pessoa era de um jeito, hoje ela é de outro, aí você teve que mudar o tempo. O modo verbal, eu acredito que nem mudança no modo verbal a gente teve aí. A gente não vai pro imperativo nem pro subjuntivo, não. A gente fica tudo no indicativo, se não me engano. Agora vai ficar ruim para eu ler o texto de novo, mas se você achar alguma coisa aí que não é no indicativo, me conta. Eu acho que não tem, não. O seu aspecto infundia terror, né? Não vai ter. Então, não tenha mudança no modo verbal aí, pelo que me parece aqui, dando uma olhada rápida, porque nessa aí, quando você vê a alternância dos tempos e modos verbais, já é uma coisa que não tem nada a ver com descrição, eu já nem foquei muito em verificar se realmente a gente tem outros modos verbais que não sejam indicativo. Eu acho que não tem, não. Então a letra B está errada. Você mudar o tempo ou mudar o modo verbal não vai fazer a caracterização da personagem ser de uma forma ou de outra. Vai só dar um ritmo para a narrativa. Ok? Letra C. A adoção de um ponto de vista centrado no medo das crianças. Olha,
Esse medo das crianças não é o centro do ponto de vista. O centro do ponto de vista é é você fazer essa descrição pesada dela. A gente tem um ápice do texto que é o medo das crianças, que chega lá no final. Quando a gente vê, o texto inteiro não está trabalhando em cima do medo das crianças, está trabalhando em cima de várias coisas. Na verdade, o medo das crianças está no meio, não é? Deixa eu encontrar aqui aonde que está o medo das crianças no texto. Deixa eu achar aqui. Porque lá no final é a destilação incessante que torna repulsiva aos olhos de toda a gente. Mas o medo das crianças ele está num outro ponto aqui. Deixa eu encontrar ele. Unhas grossas, não sei o que, expressão de desprezo. Aqui, ó. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Tanto que não é só o terror às crianças, tem a repulsão aos adultos também. Ou seja, o ponto de vista não está centrado no medo das crianças. É um monte de coisa ao mesmo tempo. É o medo das crianças, a repulsão dos adultos. Mas o ponto de vista principal é mostrar o quão assustadora é a imagem dessa mulher, a Caolha. Então, a letra C também a gente pode riscar, não está correta. Então, vamos tirar aqui. Letra D. A objetividade da correlação entre imperfeições físicas e morais. Agora, olha que interessante. A gente tem uma coisa aqui, um texto que ele é extremamente subjetivo, não objetivo. Certo? Ele é extremamente subjetivo. É a forma que a narradora via a Caolha. Então, outra pessoa descreveria a Caolha de outras formas. E aqui também a gente não tem as imperfeições morais da Caolha no texto. Muito pelo contrário, a história da Caolha é a história de uma mulher que batalhava, assim, sofrendo mesmo as agruras da vida para poder criar o filho. E depois o filho se vê numa situação de conflito, né? Que ele tem vergonha da mãe. Pensa, né? A mulher passa por isso tudo para poder cuidar do filho. O filho tem vergonha dela por causa dessas imperfeições físicas que ela tem. Eu recomendo muito que você leia esse conto. Tudo que eu falar aqui vai ser pouco. Lê que você vai assim ficar, né, ficar assim com o coração apertado. Lê mesmo, tá aí no PDF na descrição para você. Eu nem sei se eu podia colocar esse conto no PDF. Será que a Júlia Lopes Almeida já morreu há mais de 70 anos para estar em domínio público a obra dela? Eu acho que não, viu? Bom, mas tudo bem, já deixei na descrição mesmo, você vai ler. Faz favor, lê, que você não vai se arrepender. Prometo. E olha que tudo que eu prometo eu cumpro. Então, a gente não tem aí as imperfeições morais. Ela era uma mulher boa. E o texto ele faz uma descrição física. Não tem uma descrição moral da Caolha. Então, a letra D está errada. A letra E, a especificação da deformidade responsável pela feição assustadora. Realmente a gente tem um momento em que tem a especificação, como eu mostrei para você no texto, lá no final. Mas a gente já tem uma grande caracterização dela antes disso. Isso tá aqui no final, né, nas últimas 3 linhas, mas o resto do texto é descendo o malho na aparência dela. Então, esse finalzinho aí, não tem nem como a gente pegar ele e falar que o procedimento composicional que a narradora utiliza para caracterizar a aparência da personagem é essa especificação da deformidade responsável pela feição assustadora. Não, já tem muito mais coisa que ela vai colocando antes para caracterizar essa aparência, muito mais coisa. Esse final aí é só a cereja do bolo, ok? E se você parar para pensar, esse final da letra E está dentro da letra A. Olha aqui, se a letra A fala a descrição marcada por adjetivações depreciativas e a letra E fala da especificação da deformidade que deixava a feição mais assustadora, né, que deixava a feição assustadora, é claro que ela está dentro da letra A. Só a palavra assustadora já é uma adjetivação depreciativa. Então a letra E está incorreta também. É isso, um texto assim, de mexer mesmo com as sensações do corpo. Eu recomendo que você leia o conto inteiro, que vale muito a pena.
É uma questão que poderia estar na prova da primeira aplicação para mais gente ter acesso a esse texto, ao tanto que esse texto é impactante. E assim, é isso. Não tem mais nada que eu possa falar, não. Bora fechar. Olha só. Nós estamos fazendo a correção da segunda aplicação do Enem 2021. Então você clica no card que vai aparecer aí para você acessar todas as aulas da segunda aplicação do Enem 2021. Que a primeira a gente já fez, já ficou para trás, um montão de questão. Agora estamos na segunda. E se você está chegando no canal, se inscreve, porque é o canal que você vai achar mais correções de linguagens do Enem aí do YouTube, tá bom? E correções aprofundadas, não é? Não é aquela lá correção que a pessoa lê a questão e fala assim, a resposta certa é a letra A. E não te explica nada de nada por que é a letra A. Aqui a gente explica tudo, inclusive quando o gabarito é meio mal feito lá pelo INEP, a gente fala para você também que o INEP está fazendo lambança. É isso. Olha só, já deixei card, já pedi para você se inscrever. Comenta aí para mim. Ó, vamos fazer o seguinte, diferente hoje. Lê o conto, depois que você lê o conto, comenta para mim o que você achou desse conto da Caolha. Pode ser? Comenta para mim que eu aguardo o seu comentário. Eu tenho certeza que você vai gostar desse conto, vai mexer com você, às vezes vai te fazer até chorar. Mas leia, que vai ser muito importante para você. Ó, beijo, fui, já demorei muito, tchau, até a próxima.